de cruz se erigiu, nela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Que alegria! Que bênção! Maravilha estar aqui nessa noite, nesse comecinho de noite, junto com os irmãos aqui, em mais um programa, o primeiro programa de 2022, do nosso programa, do meu, do seu, do nosso programa A Palavra da Cruz, programa que tem como objetivo anunciar
a palavra da cruz, através da ministração da palavra de Deus ao teu coração. Que alegria, que bênção estarmos aqui nessa noite. Estamos ao vivo aqui na TV Shalom, TV digital Shalom, né? Aqui o Herbert já está aqui com os seus equipamentos, né? Na correria de sempre. E nós estamos aqui, estamos ao vivo também na Rádio Pancas, 100% evangélica. Meu amigo ali, pastor Ailton, Deus abençoe a sua vida, aos irmãos aí do Espírito Santo. Deus abençoe a cada um de vocês. Que alegria estarmos aqui nessa noite, nesse momento em que na qual Deus tem preparado para você e para mim. Que bom, né, irmãos? Que bom, muitos irmãos já estão aqui online. E eu quero desejar a vocês, primeiramente, um feliz ano novo. Que esse ano de 2022 seja um ano maravilhoso, exponencial para a sua vida, amém? Glória a Deus por isso, né? E hoje a alegria é dupla, porque hoje nós estaremos iniciando, né? Como esse programa já nem gosta disso, né? Nós gostamos muito da palavra de Deus e nós gostamos muito de séries. E hoje nós estaremos iniciando uma nova série de mensagens, uma nova série de reflexões, toda terça-feira aqui às 18 horas, aqui na TV Digital Shalom e na Rádio Pancas. Nós estaremos aqui falando, dissertando, pensando, refletindo sobre uma carta na qual tem mudado muitas vidas. Aliás, tem mudado até a história da humanidade, né? Essa carta na qual nós estaremos estudando a partir de hoje, e nós estaremos estudando era versículo por versículo, hein, irmãos? Olha só o desafio que nós teremos pela frente, eu e você, de estudarmos essa carta versículo por versículo. E o nome da nossa série é O Justo Viverá pela Fé. O justo não irá viver pelas suas obras, o justo não irá viver pelas circunstâncias alheias, o justo viverá pela sua fé. E é esse o tema dessa série e na qual vai se basear a nossa reflexão nesses dias, que será sobre a epístola do apóstolo Paulo à igreja de Roma, aos romanos. Irmãos, essa carta do apóstolo Paulo, ela é uma carta fundamental da doutrina da teologia cristã, né? Tudo aquilo que nós acreditamos como plano da salvação em nossas vidas está toda baseado. Quando você vai estudar, por exemplo, o plano da salvação, você vai estudar a sua salvação, é imprescindível, né? Você estudar, é imprescindível, ou seja, não tem como você não abrir mão de estudar a epístola de Romanos. A epístola de Romanos, ela foi um dinamite na vida de muitas pessoas. Ela foi uma carta, vamos dizer assim, transformadora de mente e de coração de muitas pessoas. Eu quero antes contar uma história para os irmãos, antes de nós lermos, porque nós vamos fazer uma leitura assim, versículo por versículo. Mas eu quero que você entenda o seguinte, que existia um homem chamado Martinho Lutero. Esse homem chamado Martinho Lutero, ele foi um monge. A história dele é que o pai dele queria que ele estudasse direito e se formasse em advocacia. Ele é um alemão. E o pai dele preparou tudo, preparou as finanças, deu estrutura para Martinho Lutero ser um excelentíssimo advogado. Mas um certo dia, Martinho Lutero estava cavalgando e de repente veio uma grande tempestade. E nessa grande tempestade ele temeu pela sua vida. E com medo de perder a sua vida, ele faz um voto a Santa Catarina.
ele faz um voto dizendo que se ele saísse vivo daquela tempestade, ele iria se tornar monge, né? E foi o que aconteceu. A tempestade passou e ele fez um voto de castidade e entrou para o monastério, né? Imagina, irmãos, a decepção que o pai de Martinho Lutero teve. Mas o que o pai de Martinho Lutero não sabia é que aquele homem estava sendo forjado para algo maior do que ser advogado. Ele estava sendo forjado para trazer ao mundo de volta a palavra de Deus, a centralidade da palavra de Deus. E isso aconteceu quando ele, lá no monastério, ele começou a estudar e ele encontrou a Bíblia. Na época de Martinho Lutero, as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus, as pessoas não tinham acesso ao conhecimento. Tanto o culto como a Bíblia, o culto ele era totalmente feito em latim. As pessoas iam à igreja, voltavam da igreja e não entendiam nada do que estava acontecendo no culto. Elas iam porque tinham que ir. E a Bíblia também era em latim. Mas Martinho Lutero, como um homem estudioso que sempre foi, começou a estudar a palavra de Deus. E uma das coisas que Martinho Lutero sempre tinha no seu coração era o peso do juízo de Deus. Ele temia muito de ser castigado. No diário que ele escreve, ele temia muito ser castigado por Deus. A todo momento, a toda hora, ele orava, ele rezava, ele fazia sacrifícios, pagava promessa, porque ele tinha vamos dizer assim, essa culpa dentro do teu coração, né? De receber algo ruim de Deus. Para ele, Deus era um juiz severo, que a qualquer momento iria punir os seus pecados. Até que Martinho Lutero, ele começa, olha só, a ler o que nós iremos começar a ler a partir de hoje, a Epístola de Romanos. E ele começa a ler, e quando ele chega no versículo, e quando ele chega no capítulo 1 e versículo 17, no finalzinho, diz assim, capítulo 1, versículo 17, bem no finalzinho, a última parte, ele olha essa frase e diz a história que essa frase foi uma flecha no teu coração. E essa frase, nesse versículo último, a última frase desse versículo 17: o justo viverá pela fé. Quando ele lê essa frase, aquilo é uma bomba no teu coração. E ele começa a estudar o livro de Romanos, e aquilo vai causar no coração dele uma revolução espiritual de uma tal forma, em que ele então inicia uma reforma na qual a história diz, né, a história denomina como a história da reforma protestante. A reforma protestante, que foi iniciada no dia 31 de outubro de 1517, na igreja de Wittenberg, a cidade de Wittenberg, onde Martinho Lutero servia como padre, né? Como o principal pregador daquela igreja. Ele coloca na porta daquela igreja 95 teses, ou seja, 95 teses na qual a igreja, na época, a igreja católica, né, deveria pensar e deveria discutir. E aquilo então foi uma revolução na Europa, né? E em muitos assuntos a reforma protestante nos trouxe à luz a ciência, né? Porque até ali era só a igreja, né? Os religiosos que tinham o poder da ciência. Martinho Lutero, ele, né? A laicidade do Estado
né, a separação entre o Estado e a religião, a educação que antes era só para alguns se torna para todos, a música como uma ferramenta de pedagogia, uma ferramenta de ensino. Então Martim Lutero, ele implanta tudo isso, né? Ele implanta tudo isso. Por isso que nós, né? Eu, pessoalmente, eu admiro muito a história de Martim Lutero. E tudo isso aconteceu porque ele estudou a palavra de Deus. Tudo isso aconteceu porque ele abriu seu coração e estudou a palavra de Deus. E essa carta de Paulo à igreja de Roma, a epístola de Romanos é uma carta, vamos dizer assim, não é uma carta muito extensa, mas o conteúdo, ele é profundo, o conteúdo, né? É uma carta na qual foi separada, organizada em 16 capítulos. E então a nossa intenção é pegar, né, versículo por versículo, e explicando para você, refletindo junto com vocês sobre o conteúdo dessa carta. O conteúdo dessa carta, irmãos, é simplesmente fantástico. O conteúdo dessa carta é simplesmente transformador. É simplesmente algo que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua história. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou fruto de estudo dessa carta. Eu sou pastor, graças a Deus, sirvo a Deus como pastor na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Jardim Mariana 2, as minhas ovelhas estão nos assistindo, Deus abençoe a cada um de vocês, e lá toda sexta-feira nós estamos estudando essa carta. Então Deus colocou isso no meu coração, para que nós possamos dividir com vocês também o estudo dessa carta, né? O conteúdo dessa carta junto com vocês, para que vocês possam, irmãos, conhecer a Jesus. Irmãos, não há nada tão belo, não há nada mais maravilhoso, não há nada mais significativo na nossa vida do que conhecer e andar com Jesus. Irmãos, não há dinheiro no mundo que pague isso. Não há carro, não há posse, não há patrimônio, não há sentimento nenhum que suplanta o fato de eu e você conhecermos o nosso Jesus. E conhecer Jesus é conhecer aquilo que Ele fez por mim. Conhecer Jesus é reconhecer aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Então, irmãos, é muito importante. É maravilhoso, é grandioso demais nós estudarmos isso aqui. E nós estamos aqui como, vamos dizer assim, como Moisés, quando ele vai ter aquele encontro com Deus lá no Monte Sinai, e ele enxerga aquela sarça pegando fogo, mas a sarça não se consumia, e Deus chega para Moisés e diz assim: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque a terra que você está pisando é terra santa. Então nós estaremos pisando em terra santa. Eu convido você nessa noite, eu convido você a estar comigo aqui, toda terça-feira. Se você perdeu, não tem problema. Os nossos programas ficam registrados na nossa timeline, no nosso perfil no Facebook. Os nossos programas também são, vamos dizer, publicados no meu canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, irmãos, maravilhoso, onde tem todos os nossos programas lá, playlists. Essa é a minha 4ª série que eu estou fazendo aqui na TV Shalom. A primeira série foi Ousado Amor de Deus. A segunda série foi sobre o Espírito Santo, né? Vivendo o Pentecoste, vivendo o maior alto nível da sua vida, né? Onde nós estudamos textos sobre o Espírito Santo. Depois a última, que eu concluí o ano passado, foi sobre andando com Jesus, através da ótica e da vida do apóstolo Pedro. Irmãos, mensagens assim maravilhosas. Não é porque eu estou pregando não, irmãos. Mensagens na qual Deus tem trabalhado em nossas vidas, né? E nós estamos aqui. E hoje então nós estamos, pela glória de Deus, pela vontade de Deus, começando mais uma série, essa 4ª série, na qual é o justo viverá pela fé. Como é isso? Como que funciona isso? Qual foi a obra que Jesus fez em nós, né?
Será que eu preciso fazer algo para ter a salvação? Será que eu preciso fazer algo para ter a bênção de Deus? Será que eu tenho que doar todo o meu dinheiro? Será que eu tenho que dar toda a minha casa? Será que eu tenho que fazer sacrifício? Será que eu tenho que pagar promessa? Será que eu tenho que ter um crédito com Deus para que Deus possa me abençoar? Tudo isso, irmãos, a epístola de Romanos vai tratar com a gente, vai tratar com o nosso coração, vai tratar com a nossa alma. Irmãos, depois que você estuda a epístola de Romanos, sua vida cristã, a sua vida com Deus, nunca mais será a mesma. Então vamos lá? Vem comigo, venha comigo estudar, venha comigo aprender mais da palavra de Deus, amém? Lembrando também que o nosso programa, ele é patrocinado pela organização missionária Família Lenze, nosso irmão pastor Jair Lenze, sua família querida. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Vocês, moram aqui no meu coração e não pagam aluguel, porque vocês aqui são demais, amém? Eu faço muito orgulho, eu tenho muito orgulho de participar dessa organização missionária, e hoje eles estão nos patrocinando aqui esse programa, amém? Então Deus abençoe a cada um de vocês e aos nossos irmãos aí do Espírito Santo também, Pancas. Deus abençoe a cada um de vocês. Então vamos lá, vamos orar antes? Vamos nos preparar antes? Vamos preparar o nosso coração antes? Então vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui diante da Tua presença, diante da Tua glória. Senhor, sabendo, Senhor, que Tu és o nosso Deus, que Tu és, Senhor querido, a nossa força aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse meu irmão, por essa minha irmã que está aí, Senhor, numa timeline aqui, assistindo junto conosco, Senhor querido, esse programa maravilhoso. Senhor, muito obrigado pela minha família, muito obrigado pela igreja onde eu sirvo, muito obrigado, Senhor, pela TV Shalom, pela Rádio Pancas, muito obrigado, Senhor querido, por tudo, Senhor. E agora nós estaremos iniciando, Senhor, essa série. Fala conosco, Senhor, e que nós possamos, Pai, refletir sobre aquilo que Tu tens para nós. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, a epístola de Paulo aos Romanos. Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele estava se preparando para ir a Jerusalém, aonde diz a Bíblia, em Atos dos Apóstolos, que ele ia ser preso, depois ia ser julgado, depois ia ser enviado para Roma, Mas antes disso acontecer, ele está em Éfeso. Então ele tem a necessidade, alguém informa Paulo que há uma igreja muito linda, muito bela lá em Roma, os irmãos lá em Roma, na cidade de Roma. Então Paulo, querendo conhecê-lo, porque a igreja de Roma, ela foi uma igreja que não foi fundada. Aliás, a epístola aos Romanos, ela é uma epístola singular, porque de todas as epístolas de Paulo, que na Bíblia tem 13 epístolas, junto com Romanos, é a única epístola em que Paulo não fundou a igreja, e não se tem notícia que Paulo foi até essa igreja, Então Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele, alguém chega para Paulo, depois nós vamos descobrir quem é uma irmã, é uma diaconisa que chega para Paulo. Paulo, a igreja lá está uma bênção, tem muitas pessoas conhecidas suas que estão congregando lá em Roma. Então Paulo, querendo, desejoso, de conhecer essa igreja, então ele envia essa carta, ele escreve essa carta, a epístola aos Romanos, e ele vai até, entrega essa carta para essa irmã Febe, a diaconisa Febe, e a irmã Febe então pega essa carta e vai até e leva, até a igreja de Roma.
né? Porque Paulo queria ir lá. Paulo, ele tinha esse desejo de conhecer a igreja, de compartilhar os seus dons, né? E por causa dessa impossibilidade que ele tem de não ir até lá, né? Porque ele queria muito ir, então ele escreve essa carta. Graças a Deus por essa impossibilidade, né? Graças a Deus por essa dificuldade de Paulo, porque se Paulo fosse até a igreja de Roma, nós não teríamos hoje a carta, a epístola aos romanos. Mas graças a Deus por essa impossibilidade. Irmãos, a primeira lição da qual nós podemos aprender aqui com essa carta é que muitas vezes o não dá certo, a impossibilidade na sua vida pode ser trabalhar em um processo de Deus, né? Porque se Paulo fosse até Roma, nós não teríamos essa carta. Mas pelo fato de Paulo não conseguir ir até Roma, então nós temos essa carta. Quem sabe, irmãos, o não que você recebeu hoje, a notícia ruim que você recebeu hoje, aquilo que você esperava não aconteceu hoje. Tudo isso, irmãos, quem sabe é um projeto de Deus lá na frente você vai entender, né? Então Paulo, ele escreve essa carta e ele tinha alguns propósitos. Por quê? Porque Paulo, ele tinha em mente, ele já estava preparado, ele não sabia que ia ser preso lá em Jerusalém, mas ele já estava planejando a sua 4ª viagem. Então o que acontece? Ele queria ir para a Espanha. Então ele queria ter um relacionamento, ele vai firmar um relacionamento através dessa carta com a igreja de Roma. E na 4ª viagem ele espera estar indo lá na igreja de Roma, conversar com os irmãos, né, passar um tempo lá para depois ir para a Espanha. Algo que não aconteceu. Há muitos teólogos que dizem que aconteceu isso, né? Mas assim, na Bíblia não aconteceu. Nós não temos registros da Bíblia se isso realmente aconteceu, né? O segundo fato, ou o segundo motivo de que Paulo ele escreve essa carta é que é preciso que você entenda, irmãos, o seguinte, que na época de Paulo, na época do Novo Testamento, você precisa entender a diferença entre os judeus e os gentios, né? Os judeus é o povo da promessa, é o povo que tinha a Bíblia, era o povo que tinha o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento, na época de Paulo, era chamado de lei. Então todas as vezes que você lê, né, Jesus se referindo sobre a lei, ou Paulo se referindo sobre a lei, Paulo está se referindo à Bíblia. Paulo está se referindo ao Antigo Testamento, porque na época de Paulo e de Jesus, obviamente, não tinha o Novo Testamento, né? Então o Antigo Testamento, né, os 39 livros do Antigo Testamento, ele era conhecido como a lei, os profetas e os escritos, né? Então quando se referia à lei, basicamente Paulo estava se referindo aos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? E também aos outros livros também que eram conteúdo, né, dessa lei na qual Paulo se referia, né? Então quando se fala a lei de Moisés, se refere aos 5 primeiros livros. A lei do Senhor, a Bíblia inteira. Então é preciso que você tenha isso em mente. Então o judeu, ele era herdeiro dessas coisas. O judeu, ele tinha o conhecimento dessas coisas. E tinha o gentio. Quem era o gentio? Certa feita, fui perguntar para um adolescente, professor, né, de adolescente, né, sou professor também, na escola bíblica dominical. Fui perguntar para um adolescente esperto, né, vocês sabem quem são os gentios? E o adolescente disse assim: olha, os gentios são aquelas pessoas educadas, né? Não, irmãos, os gentios é com O, não é com L, não são aquelas pessoas educadas, né? Os gentios é toda pessoa que não é judeu. Então, se você não é judeu, você é um gentio. E qual era o grande problema aqui?
Porque quando começou essa história de igreja, os judeus se convertem, né? Isso se inicia lá em Atos capítulo 2, com o grande Pentecoste. Muitos judeus de muitos lugares, de todos os lugares do mundo, estavam lá naquele dia. Muitos se convertem, saem de Jerusalém e vão pregar o evangelho em suas cidades. Há quem diga, há uma possibilidade que a igreja de Roma, ela foi fundada, né, com algum desses irmãos que viram, né, esse fato acontecer lá em Atos capítulo 2. Não se sabe, não se tem certeza de como se iniciou essa igreja em Roma. Há duas possibilidades. Em Atos capítulo 2, né, quando o Espírito Santo é derramado na vida dos 120 discípulos, e esses começam a pregar o evangelho, até que nós vemos lá a pregação de Pedro. A segunda possibilidade é a grande perseguição de Saulo, né? Quando o apóstolo Saulo, ele começa a perseguir a igreja, e os irmãos então fogem para todos os lugares. E quem é cheio de Cristo não fica quieto. Quem é cheio de Cristo, cheio do Espírito Santo, começa a pregar o evangelho. Então eles começaram a pregar o evangelho, e então começou a iniciar essas comunidades do Cristo ressurreto, né? Começaram a iniciar a igreja em vários lugares. Então, o que começou a acontecer? Em Atos capítulo 10, um gentil chamado Cornélio se converte. Pedro vai lá na casa dele, prega, né? Começa a falar de Jesus. Você pode ver essa história na Bíblia e também na nossa série Andando com Jesus, onde nós contamos esse fato. E então começa a ter um conflito entre os judeus, que tinha a lei, que tinha a palavra de Deus, e os gentios, que eram pessoas que estavam na igreja, mas não tinham noção do que é Bíblia. Não tinha noção do que é sacerdote, do que é lei, do que é guardar o sábado, do que é circuncisão, que nós vamos explicar isso também. Eles não tinham noção de nada. Imagina, irmãos, não sei se você já teve essa experiência de você chegar aí num lugar e você não tem noção de nada, você nem sabe o porquê que o povo está falando ali. É horrível, né? É difícil, né? Então, esses eram os gentios. Então, a igreja de Roma era uma igreja que tinha, né, por Roma ser a capital do império e Roma receber pessoas do mundo inteiro. Então você imagina como era essa igreja de Roma. Havia os judeus e havia os gentios. Então Paulo, ele escreve essa carta para esse povo, e ele começa a explicar para a igreja de Roma e para nós também como é essa questão da salvação. Como é que eu vou ter que... Como é que eu relaciono a salvação de Cristo, toda a obra dele na cruz, vamos dizer, como é que eu relaciono isso à teologia judaica? Como é que eu relaciono isso aos escritos do Antigo Testamento? E como é que eu encaixo... Olha só a dúvida, olha só a grande missão que Paulo vai ter nessa carta. Como é que eu vou encaixar os gentios no plano da salvação de Deus, né? No plano da salvação de Deus. Irmãos, é maravilhoso. Nós vamos refletir sobre isso aí, irmãos. Olha o assunto que nós vamos tratar, né, nessas terças-feiras aí que estão por vir. Maravilhoso. Pensar, nós vamos pensar, irmãos, e nós vamos pensar, não tem nenhum livro teológico aqui, não é a minha opinião, não, é a palavra de Deus. Nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus, irmãos. Então é maravilhoso estudar a palavra de Deus, irmãos. É maravilhoso. E quando você estuda a palavra de Deus, você pode ter certeza, irmãos, a sua vida muda, viu? Sua vida muda para melhor. A sua mente se renova, né? A sua mente se renova a cada manhã. Aí você vai ficar mais forte na fé.
Então é por isso que Paulo escreve. O assunto principal da carta de Roma é essa aqui que nós lemos, no versículo 17. O justo viverá pela fé. Paulo, ele vai explicar para mim, para você, como é esse negócio da salvação pela fé. O que significa essa coisa que todo mundo fala da salvação? Você já parou para pensar na sua salvação? Você já parou para pensar do que significa ser salvo? Salvo do quê? Né? Você já parou para pensar sobre a questão do pecado? Você já parou para pensar na questão da justificação, que é uma palavra que nós vamos ouvir muito aqui nessa carta? Você já parou para pensar sobre a renovação da mente? Irmãos, se eu fosse você, eu não perdia, né? Eu não perdi esses programas. Ah, pastor, eu não ouvi, eu perdi terça-feira, eu trabalhei demais, cheguei tarde, não tem problema. Eu tenho um canal no YouTube, MPC, Ministério Palavra da Cruz. Lá tem todos os meus programas. Eu vou começar a divulgar, né, nas minhas redes sociais. E você vai clicar, você vai ver, você vai ser edificado pela palavra de Deus, né? Então vamos começar então? Essa é uma grande introdução que eu dei para você, para que você possa entender o que nós vamos falar aqui nessas terças-feiras, né? Teremos algumas reprises no sábado também, né? Nós temos o programa aqui também no sábado, às 9 horas da manhã. Então, irmãos, é maravilhoso. Se eu fosse você, eu não perderia. Se eu fosse você, né? Convido você a pegar o seu copo de café, seu pão, sua bolacha, né? E vem tomar café comigo, vem estudar a palavra de Deus comigo, venha ser edificado comigo, vamos estudar a palavra de Deus. Quem vai dar aula aqui é o Espírito Santo, oh glória, vem estudar conosco. Então vamos começar a nossa reflexão aqui. E aqui eu quero começar. Você está com a Bíblia aí? Abre a sua Bíblia, Romanos, vamos lá, Romanos capítulo 1, verso de número 1. Olha só, irmãos, eu acho muito interessante isso, como Paulo, ele se apresentava para a igreja, né? Como é que muitas vezes as pessoas se apresentam? Já parou para pensar? Imagina, por exemplo, eu vou lá na sua igreja, como é que os irmãos aí vão me apresentar? Está aqui conosco o pastor Saulo Nunes, né? Aí já tem igrejas, já tem lugares em que o negócio é mais pomposo ainda, né? Está aqui o reverendo, doutor, Salvador, apóstolo, aí coloca um monte de qualidade lá, né? Está aqui o pastor, doutor, pastor presidente, tal. Olha só, irmãos, eu não estou dizendo que isso é errado não, tá? Mas eu estou dizendo como é que você gosta de ser apresentado. Olha só como é que Paulo, ele se apresentava, não só para a igreja de Roma, mas nas suas cartas, era comum ele se apresentar assim. Então ele escreve, né, e nessa carta, a carta é uma coisa meio antiga, né, irmãos? Carta é uma coisa que já enviou carta. Os jovens não sabem o que é carta, né? Porque hoje tem WhatsApp, hoje tem e-mail, né? Hoje tem essas coisas. Mas na época de Paulo, e até há algum tempo atrás, né? A gente mandava carta. E carta tem o seguinte: o remetente e o destinatário. Lembra disso? Quem que é o remetente? É quem enviou a carta. Então Paulo aqui vai escrever quem é que enviou a carta. Quem está enviando essa carta para a igreja de Roma? Olha só: Paulo, servo de Jesus Cristo. Já pensou, irmãos? Servo hoje está na moda, né? Assim, nós falarmos assim: está aí o servo de Deus. Mas na época de Paulo, servo é escravo. Então Paulo, ele não fala no teu cargo. Paulo, ele não fala na sua posição. Paulo, ele se apresenta como um servo.
Paulo, ele se apresenta como escravo de Cristo, escravo de Jesus. E ser escravo, irmãos, na época de Paulo, era uma pessoa que não tinha nome próprio. Ser escravo é não ter direito. Ser escravo é ter dono. E Paulo estava dizendo: eu tenho um dono. Eu tenho um dono. E o meu dono é Jesus Cristo. Olha só a humildade, olha só a integridade que esse homem tinha. Ele tinha todo o direito do mundo de se apresentar, de todas as suas qualidades que ele tinha. Mas ele apresenta-se à igreja de Roma como um servo. A minha pergunta é: você é servo? Você tem um coração de servo? Ou você tem um coração de dono? Tem muitas pessoas que têm um coração de dono, que acha que é dono, né? Acha que é dono da igreja. Acha que é dono do departamento. Acha que é dono da família, irmãos. Acha que é dono disso. Acha que é dono daquilo, irmão. Nós não somos donos de nada, irmãos. Nós somos escravos. Nós somos servos. Nós somos servos ou do dinheiro ou do Senhor. Jesus, ele fala: ninguém servia a dois senhores. Ou se servir a um, vai odiar o outro. Se servir ao outro, não irá seguir o Senhor. A quem você está servindo? Essa é a pergunta. E Paulo, ele nos apresenta, ele coloca aqui como um remetente, dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo. Depois ele coloca uma segunda qualidade: chamado para ser apóstolo. E apóstolo, irmãos, na época de Paulo, não era um cargo eclesiástico. A gente vê muitas pessoas se autodenominando apóstolo, né? Eu sou apóstolo, apóstolo Saulo, apóstolo não sei o quê, né? Eu não sei da onde que esse povo tira essa questão do apóstolo, mas na época de Paulo, sabe o que era um apóstolo? Na época de Paulo, o apóstolo era um cargo militar. Na época de Paulo, a Roma, antes dele invadir uma nação, antes deles conquistar um povo, antes de ir o exército ir até aquela terra, eles mandavam os mensageiros, e esses mensageiros iam até essa terra e diziam o seguinte: olha, o reino de Roma, eu trago boas novas, o reino de Roma está chegando aí. Submetei-vos ao governo de Roma e vocês serão felizes. Mas se vocês não se converterem, ou seja, se vocês não aceitarem essa mensagem, o castigo, a opressão, a força de Roma estará vindo contra vocês. Essa era a mensagem. Então, quando Jesus, ou quando João Batista, ele inicia dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o povo começou a entender que estava chegando um novo reino, e se você não fizer acordo com esse reino, se você não se render a esse reino vai vir contra você. É essa a mensagem, irmãos, a mensagem do reino de Deus, né? Então, quando nós nos colocamos, ou quando Paulo ele diz: eu sou chamado para ser apóstolo, Paulo ele estava usando essa figura militar. E os apóstolos também tinham a consciência dessa figura militar, né? De proclamar, de pregar. A palavra apóstolo quer dizer enviados. Ou seja, o rei está enviando você para entregar uma mensagem. Mensageiro é aquele que tem uma mensagem. Então, quando Paulo ele diz chamado para ser apóstolo,
Então ele era servo de Jesus e chamado para ser apóstolo, ou seja, ele tinha uma mensagem e ele tem que entregar essa mensagem, ele tem que proclamar essa mensagem. Olha só, a terceira característica de Paulo: separado para o evangelho de Deus. Então, olha só, o evangelho que quer dizer mensagens de boas novas. E qual é essa mensagem de boas novas? Qual era o evangelho que Paulo pregava? Irmãos, aqui está o resumo. No verso 2 em diante, Paulo vai resumir para mim, para você aqui, a mensagem do evangelho. E a minha pergunta, esses dias alguém perguntou na rede social, e eu achei muito interessante essa pergunta na rede social que perguntaram, né? O evangelho que Paulo pregava é semelhante ao evangelho de hoje? Foi feita essa pergunta. E olha, irmãos, eu fico triste de dizer isso, não é o mesmo evangelho. Porque Paulo em nenhum momento pregou prosperidade. Paulo em nenhum momento dizia assim, ó, siga a Deus e o seu sofrimento vai acabar. Paulo em nenhum momento ele escreve dizendo o seguinte: olha, se você der tudo que você tem, você vai ficar rico, você vai ser milionário, você vai chegar no topo, Deus tem vitória para você, Deus está se importando com a sua felicidade. Aonde que está escrito isso, irmãos? Já parou para... Eu não estou querendo assustar você, não. O que eu estou querendo é mostrar a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. É a verdade que vai te trazer a verdadeira bênção, irmãos. É a verdade que vai te levar para os lugares na qual Deus preparou para você. Agora não fique na igreja, não vá à igreja procurando homens e mulheres. Não vá à igreja procurando dons. Lá tem um camarada que tem um dom de revelar, ele revela o nosso CPF, o RG, a cor da camisa, que dia que eu vou morrer. Irmãos, para com isso. Isso não vai te levar para a eternidade, isso não vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é um só, é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então qual é esse evangelho que Paulo pregava então, pastor? Se o Paulo... pregava, irmãos, era um evangelho bíblico. Não era o evangelho da cabeça dele. Não era o evangelho formulado no coração dele. Não é uma doutrina estranha, não. O evangelho que Paulo pregava, ele foi separado para pregar esse evangelho. Esse evangelho, ele está escrito. Ele foi prometido, ele foi profetizado, ele foi apontado pelas sagradas letras do Antigo Testamento. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, lá começa o evangelho. Com a escolha de Abraão, lá está o evangelho. O sacrifício de Isaac, na qual ele é substituído por um cordeiro, lá está o evangelho. A libertação do povo de Israel do Egito, lá está o evangelho. Os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel,
Daniel, os profetas Oséias, Joel, Amós, Jonas, Miqueias, Obadias, Zacarias, Malaquias, todos esses profetas anunciavam que algo novo ia acontecer, que o reino ia acontecer, que o reino ia chegar. Daniel, a Bíblia aponta para algo espetacular. A Bíblia, o Antigo Testamento, ele aponta para algo novo que ia acontecer. E esse algo novo é o Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Então que evangelho é esse? É o evangelho predito no Antigo Testamento. Tem muita gente que despreza o Antigo Testamento. Tem muita gente que diz assim: não, o Antigo Testamento eu não quero saber, eu só quero saber do Novo. Mas para que você possa entender o evangelho do Novo Testamento, você tem que entender a base, você tem que entender o alicerce, você tem que entender o fundamento. E qual é esse fundamento? O fundamento é que você estude e veja o Antigo Testamento. Então Paulo, ele diz que o evangelho é que na qual eu fui separado, eu fui chamado para ser apóstolo e para anunciar esse evangelho, ele é predito, ele é profetizado, ele é prometido, ele é apontado nos escritos, das escrituras, na palavra de Deus. E o que diz o evangelho? O que diz as escrituras? Diz o seguinte, verso 3: com respeito ao seu filho, ao Filho de Deus, Jesus, que no qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Glória a Deus. Que evangelho é esse? O evangelho de Paulo é um evangelho cristocêntrico. O evangelho de Paulo, ele não é o evangelho da prosperidade, que diz que para Deus te abençoar, você tem que dar o seu dinheiro, você tem que dar o seu cargo, você tem que fazer um voto de fé. O evangelho de Paulo não é o evangelho do humanismo, em que na qual diz que o Deus tem a obrigação de abençoar o homem. O evangelho de Paulo não é o evangelho do capitalismo, em que a Bíblia, em que as mensagens, em que os cânticos são produtos, em que o meu ministério é um produto, em que a minha chamada é um produto, eu vivo disso, então eu cobro. Não, não é esse o evangelho que Paulo prega. O evangelho que Paulo prega é o evangelho de Jesus. Ele aponta para Jesus, ele conta a história de Jesus, e olha só o resumo da história de Jesus, em que na qual ele resume aqui o verso 3, e com respeito ao seu filho, que na qual segundo a carne, ou seja, segundo a sua natureza humana, veio da descendência de Davi. Mateus capítulo 1 conta lá a história da descendência de Davi. Ele é filho de Davi. Jesus, ele veio da descendência de Davi. Então, por direito, ele tem o direito de assumir o trono de Israel, e que com poder, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos. A grande base do evangelho de Paulo era a ressurreição. A principal doutrina do apóstolo Paulo, o principal ensinamento do apóstolo Paulo, o principal tema do apóstolo Paulo era a ressurreição de Cristo. Que coisa, né, irmãos? Que coisa interessante. Vamos mais. Verso 5. E por intermédio de quem viemos e recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, pela obediência por fé entre todos os gentios,
de cujo número sois também vós, chamados para sedes de Jesus Cristo. Então aqui Paulo, ele faz, né, um cumprimento, é uma saudação que Paulo fala. E Paulo fala que por intermédio de quem viemos e recebemos a graça do apostolado por amor do seu nome. Então Paulo, ele é apóstolo pela graça e pelo amor. Irmãos, tudo que nós recebemos de Deus não é pelos nossos méritos. Eu já quero adiantar esse assunto para você. Não é pelo seu mérito que você recebe as bênçãos de Deus. Não é pela sua obra que você recebe a bênção de Deus. Não é pelos seus créditos que você recebe a bênção de Deus. Não. É pela fé, é pela graça e pelo amor. Se o apóstolo Paulo, que é o apóstolo Paulo, escritor de 13 epístolas do Novo Testamento, fariseu, né, judeu de primeira categoria, né, Paulo era tudo isso. Paulo, que é Paulo, ele diz que tudo que ele tem é pela graça e pelo amor de Jesus. O que dirá eu? E o que dirá você? Quantas vezes, meu irmão, nós nos vangloriamos? Quantas vezes, pela nossa vaidade, nós dizemos assim: eu sou porque eu estudei, eu sou porque eu conquistei, eu sou porque eu sou o máximo. Não. É pela graça e pelo amor. Tudo que nós temos aqui, este programa, irmãos, ele foi nos dado pela graça e pelo amor. Nossa família é pela graça e pelo amor. Nosso ministério é pela graça e pelo amor de Jesus Cristo. Para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo. Então Paulo agora ele vai dizer: todo mundo aqui foi chamado, meu amigo. Não tem esse negócio de exclusividade, não. Assim como eu tive, Paulo dizendo assim, assim como eu tive acesso à graça e o amor, vocês também têm acesso à graça e o amor. A graça e o amor. A graça e o amor. Aí, no verso 7, Paulo agora vai falar quem são os destinatários. Quem são os destinatários dessa carta, pastor Saulo? Está no verso 7. E olha só o que diz o verso 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo ele vai cumprimentar. Quem é o destinatário da carta de Roma? A igreja de Roma, os chamados santos. Irmãos, se você frequenta uma igreja, se você faz parte de uma igreja, se você faz parte da comunidade do Cristo ressurreto, então você é chamado para ser santo. Nós temos uma chamada, nós temos uma vocação. E que vocação é essa? A vocação de ser santo. Somos santos porque Deus é santo. Nós não somos chamados para ser, vamos dizer assim, o povo top. Nós não somos chamados para ser qualquer um. Nós somos chamados para ser santos. E a palavra santo quer dizer separado. Nós somos separados. Nós fomos na visão de Deus, na ótica de Deus, no plano de Deus. Antes da fundação do mundo, nós fomos separados, selecionados para ser santos. Já parou para pensar nisso? Assim como a igreja de Roma foi chamada para ser santa por Deus, nós também somos chamados. Graça e paz.
minha, do Senhor Jesus e do nosso Pai. Então Paulo, ele encerra, né, a sua saudação aqui no verso 7. E nós vamos pausar aqui e continuar na próxima terça, né, o assunto. Paulo agora, no verso 8, ele vai começar a entrar nos seus assuntos, na qual ele sente de Deus em tratar com a igreja de Roma, e que na qual vai tratar conosco também. Porque sabe qual que era a grande, vamos dizer assim, a grande sacada dessa carta? É que essa carta, quando ela era enviada lá para a igreja de Roma lia. E muitos irmãos, contentes com essa carta, escreviam, copiavam essa carta e mandavam para outras igrejas. Foi assim que essa carta chegou até nós, né? O Novo Testamento, ele chegou até nós nessa maneira. Quando Paulo enviava a sua carta para uma igreja, a igreja copiava. Tem uma igreja aqui vizinha, aqui. Vamos imaginar, por exemplo, Paulo escreve uma carta aqui na igreja de São José dos Campos. Aí tem os irmãos aqui de Jacareí, que é uma cidade vizinha para quem não mora aqui no Vale, né? É uma cidade vizinha nossa aqui. Aí o que os irmãos faziam? Copiavam a carta e mandavam para os irmãos ali de Jacareí. Olha, irmão de Jacareí, ô pastor! Meus irmãos aí de Jacareí, um abraço. Ô pastor! Chegou uma carta do apóstolo Paulo aqui, ó. Aí os irmãos liam, aprendiam, né? Com ele. Que maravilha, né, irmãos? Que coisa maravilhosa, né? É aprender a palavra de Deus. E foi assim que essa carta chegou até nós, né? E hoje, olha só, o pastor Saulo está aqui falando da carta da igreja de Roma, até com vocês aqui, né? Conosco. Então, irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Até aqui, né? 7 versículos. Olha quanta profundidade. Ó, quanta coisa linda nós aprendemos aqui. Nós aprendemos aqui que Paulo era servo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho. Nós aprendemos aqui qual era o evangelho que Paulo pregava, que era o evangelho bíblico e cristocêntrico. E nós aprendemos aqui também que a nossa chamada, a nossa vocação é para ser santo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vou pegar meu celular aqui e eu quero mandar alguns abraços. Aguenta aí. Glória a Deus. Está aqui, irmãos. Mandar alguns abraços para todos os irmãos na qual estão, né? O irmão Carlos, né? Tem muita gente aqui. Olha só, irmão Ailton, a irmã Helena. Deus abençoe a irmã Helena. A Marta, Deus abençoe minha ovelha, irmã Marta, nossa secretária lá da nossa igreja, né? A irmã Elaine, minha cunhada, Deus abençoe você, o Sebastião, a Sarinha, Deus abençoe a cada um de vocês. O meu amigo, irmão, fiel escudeiro lá na nossa igreja, irmão Toninho, irmão Antônio Nascimento, Deus abençoe vocês. E o meu amigaço, pastor Paulo Lima, pastor Paulinho, da comunidade Primeiro Amor, Deus abençoe. E o irmão Ailton, pastor Ailton, lá da Rádio Pancas. Estamos ao vivo lá da Rádio Cultura Pancas, 100% evangélica. Também tem aplicativo da rádio lá também. Você pode estar baixando lá também. Amém, irmãos? Então Deus abençoe vocês. Deus abençoe a cada um de vocês. Uma ótima semana. Amanhã nós teremos culto lá na nossa igreja do Jardim Mariana. Eu pastoreio, irmãos, faz um ano. Já passou de um ano já. Que eu já pastorei os irmãos ali, faz 1 ano e 2 meses, estou indo por 1 ano e 3 meses já, né? Nossos irmãos ali do Jardim Mariana 1, eu sou da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São José dos Campos, sirvo a Deus como pastor ali na Igreja do Mariana, né? Igreja
que eu amo, igreja na qual eu aprendo muito, na qual eu sou muito grato. Graça, né, irmão? Olha aqui, é o que nós aprendemos aqui, né? A graça e o amor de Deus com a minha vida é tanta que eu estou pastoreando a igreja do Mariana. Que maravilha, né? E os nossos cultos é quarta-feira, a quarta do reino de Deus. Na sexta-feira, o nosso estudo aqui da carta aos Romanos, que nós iniciamos aqui, lá, nós estamos dando lá também. Domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical, irmãos, está uma bênção a nossa escola bíblica dominical. E à noite, o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Nosso endereço é Rua Gonçalo Soares, número 983, Jardim Mariana 2. Repetindo, Rua Gonçalo Soares, número 983, Jardim Mariana 2. Deus abençoe a cada um de vocês, amém? Então, irmãos, vamos orar. Vamos orar agradecendo a Deus por esse dia, agradecendo a Deus por esse privilégio de estudar essa carta. É a graça e o amor dele para conosco. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui diante da tua presença, diante da tua glória. Ô Senhor, tua presença é sempre conosco, né? 24 horas. E muito obrigado, Senhor, porque tu tens possibilitado a crescer, Senhor, na tua palavra. E nós estamos aqui estudando, Senhor, a tua carta, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. E nós cremos, Senhor, que é através desse estudo, desses estudos que estão por vir, que tu irás mudar a nossa vida, que tu irás mudar a nossa trajetória, que tu irás mudar, Senhor, a nossa vida contigo. Então, Senhor, que nós possamos estar de coração aberto para aprender muito mais de ti. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe você, uma ótima noite e até sábado às 9 horas da manhã com mais um programa